Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o Marcos Leonardo, né? Como todos sabem, o Brasil está disputando o Mundial Sub-20 da categoria. Já estreou, inclusive, na competição. Vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o Marcos Leonardo foi convocado, né? E o Santos poderia ter negado sua convocação, poderia ter vetado, assim como várias equipes do futebol brasileiro fizeram aí com seus principais jogadores, com suas promessas. Porém, a situação no Santos é diferente, é um time que passa por apuros financeiros, não é de hoje, e precisa valorizar jogadores, precisa valorizar o passe, né, entre aspas, aí do Marcos Leonardo, para conseguir uma venda futura do jogador. Não sei se nessa janela, muita gente cogita que terá propostas, mas ainda não foi nada formal, e o Santos espera que ele jogue muito bem esse Mundial, assim como estreou bem na competição, para que seja valorizado e o Santos consiga vender ele por um valor alto, né? Já que o Santos necessita disso porque outras partes do clube infelizmente não arrecadam tanto, né? Então eu entendo esse lado do Santos de não ter liberado para alguns amistosos, porque era a fase preparatória, mas não ter conseguido segurar agora, nesse momento que o clube precisa do Marcos Leonardo. A verdade é essa, né? O David entrou muito bem na sua vaga, mas o Marcos Leonardo era um jogador importante para o elenco do Santos, mas não poderia fazer nada porque precisaria dessa visibilidade a mais que o Mundial proporciona para talvez, quem sabe, vender por um valor maior, né? Comentando sobre isso, já aproveitando esse gancho aí sobre se valorizar, se a tendência, se o interesse do Santos era o Marcos Leonardo se valorizar, eu acho que isso pode ter acontecido na estreia contra a Itália, né? Porque o time estreou contra uma pedreira na competição, talvez contra a equipe mais forte do grupo e uma das mais fortes do mundo, e favoritas para ganhar o próprio Mundial. E o Brasil, infelizmente, perdeu por 3-0, né? A Itália abriu 3-0. Acho que foi, inclusive, no primeiro tempo que a Itália abriu 3-0. Ficou bem confortável no jogo e o Brasil só foi reagir no segundo tempo, já mais depois da metade do segundo tempo, justamente com 2 gols do Marcos Leonardo, né? Então ele marca ali um primeiro gol numa bola que é espirrada para fora da área, o jogador da seleção brasileira chuta mascado, o Marcos Leonardo aproveita o oportunismo para finalizar dentro da pequena área e descontar para 3-1. E alguns minutos depois, acho que perto dos 5 minutos finais de partida, um cruzamento na área que o Marcos faz o gol de cabeça no cantinho do goleiro italiano. O jogo infelizmente termina 3-2 para a Itália, né? Mas o Marcos se destaca com 2 gols, né? E aí entra aquela discussão, né? Que cada um pensa de um jeito. Tem muita gente que torce para que a seleção brasileira caia na primeira fase, para o Marcos Leonardo voltar antes e servir o Santos. Mas a gente pode pensar de uma outra forma, e acho que tem muita gente que pensa assim, e eu acho caminho nesse pensamento. A gente pode torcer para que o Brasil faça uma excelente campanha, o Marcos Leonardo jogue mais de 3 jogos, porque se for eliminado na primeira fase só joga contra 3 equipes, jogue mais jogos, se destaca até o final e o Brasil sendo campeão, a valorização pode ser ainda maior e bom para o futuro do Santos, né? A gente sabe, é uma certeza quase absoluta que o Marcos vai ser negociado. Pode não ser nessa janela, se não for nessa, não tiver propostas boas ao Santos, pode vender na próxima, mas em algum momento da carreira ele vai ser negociado. O David já está aí amadurecendo, jogando algumas partidas, então a gente tem um substituto que pode ser desenvolvido no clube, né? Como se saísse o Marcos Leonardo não tivesse ninguém para substituí-lo. O Santos está preparando um jogador que, para mim, ao meu entender, tem potencial também, até mais promissor do que o Marcos, mas dá para ele ficar lá, dá para ele chegar nas fases finais com a seleção brasileira. Ele perderia 10 jogos, acho que foi essa a conta quando ele saiu do Santos, né? 10 jogos, já se passou quase metade, eu acho que ele já ficou de fora de 4 ou 5, pode ficar de fora de mais 3 ou 4 jogos ali, no máximo 5, e depois volta ao Santos, ou para atuar ou para ser vendido. O Santos conseguir valorização com isso e conseguir um dinheiro bom com isso também. Eu acho que ele chegando longe e a seleção chegando longe na competição, ele pode se valorizar. Acho que é desnecessária a discussão dele ou de David quem é melhor, são características muito diferentes. O David claramente é um jogador que joga fora da área, que busca a bola, que tem velocidade. O Marcos não é essa característica, o Marcos é mais pivô, força física para brigar de cabeça com o zagueiro, para ficar ali dentro da área para dar o último toque na bola, que é a finalização, né? Um jogador com característica muito diferente, um com mais presença de área, outro jogador que pode atuar até como segundo atacante, não precisa ser um centroavante, que é o caso do David, né? Então, boa sorte ao Marcos Leonardo. Agora tem mais 2 jogos nessa primeira fase, né? Contra
República Dominicana, que eu acho que inclusive é o próximo jogo da seleção, né? Amanhã, eu acho. E depois fecha contra a Nigéria, que tem 3 pontos, né? Nesse momento, a Itália ganhou do Brasil, a Nigéria ganhou da República Dominicana e agora o Brasil caiu lá para a terceira posição do grupo, né? A Nigéria está com 3, a Itália está com 3 e o Brasil precisa recuperar essa pontuação. É um grupo que os próximos 2 jogos a tendência é o Brasil conseguir a vitória e se classificar. Tomara que o Marcos Leonardo continue se destacando ali e vá bem, porque é jogador do Santos ainda. Enquanto ele for jogador do Santos e se valorize, é melhor para o bolso do Santos financeiramente no seu futuro, né? Mas é isso, só para não deixar passar aí a grande atuação dele, né? Infelizmente o Brasil só conseguiu reagir no final da partida, mas com o nosso centroavante fazendo a parte dele, que é gols. É isso, valeu e até o próximo vídeo.